O elevador hidráulico é um equipamento extremamente importante quando se trata da movimentação de altas cargas. A história do elevador é antiga, datada de 1500 a.C., época em que os egípcios utilizavam equipamentos elevadores rudimentares para o transporte de água. Porém, a utilização do elevador na área industrial teve início em 1800, com a utilização das máquinas a vapor facilitando o trabalho de içamento do carvão, retirado das minas. Nos dias atuais, os elevadores baseados em sistema hidráulico são utilizados para movimentar altas cargas, tendo como exemplo o elevador automotivo utilizado para elevação de veículos. O funcionamento do elevador hidráulico é baseado, teoricamente, pela forma que o fluido se comporta em meio confinado e como reage à aplicação de uma força externa. A teoria que fundamenta esse conceito é chamada de princípio de Pascal, onde uma pressão aplicada em certo ponto é transmitida de forma total para todos os pontos do fluido, o que resulta na movimentação de um objeto muito pesado pela aplicação de uma força bem menor do que a necessária. O sistema hidráulico é composto por um reservatório, filtro, válvulas e a bomba, que irá realizar a sucção do óleo. Ou seja, a energia elétrica do motor é transformada em energia hidráulica. Esse óleo é transmitido pela tubulação e age nos cilindros hidráulicos. Essa energia, então, é transformada em energia mecânica. O acionamento do sistema hidráulico pode ser feito através de contatores elétricos, mas também por CLPs, muito utilizados na área industrial e que tem como vantagem a eliminação dos contatores, permitindo assim uma compactação do sistema. Aqui a gente tem a parte de comando, ali a parte do elevador. A gente também fez o movimento, né, nos dois eixos. Então aqui a gente tem o primeiro eixo, que é comandado por duas seringas. E aqui a gente fez um travamento para as duas seringas se movimentarem juntas, né? Aí aqui a gente tem o segundo movimento, comandado por uma seringa. E aqui o terceiro movimento, que é o movimento do elevador. Inicialmente a gente tinha feito aqui o apoio em acrílico também, né? Só que ficou muito pesado para essa estrutura de palito. Então a gente optou por fazer a base em madeira também. É um detalhe interessante de se ver que para montagem e desmontagem também a gente pensou, né? Caso queira levar para outros lugares. Então tem essa parte aqui que você encaixa aqui no parafuso e aí dá para você desmontar as duas partes, né? Então desmonta essa primeira, desmonta essa segunda, ó, também tem os frisos e dá para você, né? Fica mais fácil para carregar para outros lugares. Então aqui você coloca o outro eixo também. Eles são fazem aqui com rolamento, né? E aí você tem toda a estrutura montada de novo
para fazer o elevador. Como a nossa amiga Rebeca mostrou na montagem do projeto, alguns problemas foram percebidos através da montagem desse sistema. Devido ao peso dessa base de acrílico, então ela não conseguiu fazer o levantamento correto dessa base aqui, porque não conseguia ter força suficiente para essa seringa fazer esse avanço. Então ela optou em trocar essa base em acrílico da plataforma para palitos de madeira, porque ficou muito mais leve o sistema e dessa forma conseguiu fazer o levante dessa plataforma. Eu vou pontuar alguns pontos aqui que poderiam ter sido corrigidos durante o projeto, começando do mais simples para o mais complexo. O primeiro deles é, em vez de ter usado água aqui na seringa, a gente poderia ter utilizado óleo. Não sei se ela tentou fazer isso, mas o óleo ele é menos compressível que a água, então você tem uma perca de pressão muito menor. Então, com essa perca de pressão menor, pode ser que conseguiríamos fazer o levantamento dessa plataforma. A segunda solução seria colocar rolamentos em auxílio a esses frisos oblongados aqui, colocar rolamentos nesse eixo. Então, assim como nas bases do eixo X e do eixo Y, onde foi utilizado esses rolamentos para diminuir o atrito que essa base fazia conforme a seringa empurrava, poderia ter sido utilizado rolamentos aqui também, e quem sabe esse problema da falta de pressão para subir a nossa plataforma poderia ter sido sanado. O terceiro seria utilizar duas seringas. Se tivesse colocado duas seringas, como foi feito aqui no eixo X, né? E foram colocadas duas seringas devido a toda essa carga aqui em cima, a gente já previa que isso daqui, que esse sistema do jeito que estava, teria que exercer uma alta pressão aqui para conseguir movimentar esse eixo. Então utilizamos duas seringas aqui, mas acabamos deixando isso de fora para levantar essa base, por considerar que não seria tão pesado. Porém, depois que já tinha feito o projeto, já tinha montado, verificamos que não foi o caso. Então poderia talvez ter sido sanado utilizando duas seringas. E o mais complexo de todos seria utilizar uma válvula retentora na saída dessa seringa, na saída, porque com o uso dessa válvula retentora ela impede que a água volte. Então a água ela só é empurrada e ela não consegue voltar. Então conseguiria garantir que esse sistema ficaria em pé. Só que como eu falei no início do vídeo, esse sistema ele tem esse problema desse eixo sendo deslocado até essa parte da mesa, assim como a gente viu no vídeo do YouTube ali, essas mesas pantográficas, esses elevadores pantográficos, plataformas elevatórias estilo tesoura, eles têm esse deslocamento aqui pela metade, então isso causa um deslocamento do centro de massa aqui, e dependendo do tamanho do peso da nossa carga, isso daqui pode desmoronar, né? Pode causar danos aqui ao sistema. Então, uma quinta solução seria fazer um elevador pantográfico. O elevador pantográfico iria uma seringa aqui no meio do sistema, né? E essa seringa, se ela fosse menor, que a gente projetou seringas do mesmo tamanho, mas ela precisa ser menor. Conforme essa seringa ela é fixa, né, então no elevador, e quem se move é a parte traseira do nosso projeto. Conforme essa seringa ela vai aumentando, isso daqui sobe, e essa parte aqui pode ser fixa, né? Essa parte aqui do meio ela pode ser fixa, ela não precisa ter aqueles frisos para que isso daqui corra. Então ela pode ser fixa, ela fica limitada a apenas 2 palitos, claro. Ela não pode ser muito alta, mas seria uma maneira de corrigir esse problema de ele levantar torto, né? Porque alguns problemas que a gente verificou que essa base, conforme ela começava a correr, às vezes ela corria um pouco meio tortinha nesse eixo, ela subia meio tortinha em relação, não subia paralela em relação ao solo, né? Ela subia meio torta, então esses problemas poderiam ter sido sanados.